Encontraram aí na Bíblia? Amém? 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 Então, amém então. A palavra diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, diante de tudo que o Senhor é, diante de tudo que o Senhor fez e faz em nós. Nós queremos te agradecer, meu Deus, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, durante todo esse ano, durante todo esse período, ó Pai, que nós temos vivido na tua presença. Em o nome de Jesus que nós oramos, pedimos que o Senhor nos direcione nesse momento, através da tua palavra, pois estamos diante dessa palavra que cura, que liberta, que transforma, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Queridos, antes de entrar na palavra, nós tínhamos um bebê para apresentar, mas, Camille, abaixa um pouquinho o retorno aqui para mim, fazendo um favor. Mas ele não está aqui, a família, né? O pastor Manuel disse agora há pouco sobre o culto da virada. Então, se você não faz parte do grupo de avisos da igreja, você que está indo, pega o boletim, tem aí um aviso dizendo assim: grupos de avisos PIB, aponte a câmera do seu celular, não sei o que, aí você aponta aí e você entra no grupo, e aí a partir dessa semana a gente vai colocar o seu nome para você ter acesso e colocar o seu nome para participar então do culto da virada, tá bom? Então vamos lá. Meu irmão, estamos aí então encerrando o ano, e essa palavra é uma palavra que Samuel diz então: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né? E é sobre ela que eu quero discorrer hoje. Essa palavra Ebenezer é para alguns conhecida, para outros desconhecido, mas eu quero entrar com vocês nesse texto do capítulo 7, tá bom? Então você fica aí com a sua Bíblia aberta, daqui a pouco a gente vai ir para os textos do capítulo 7. Pois bem, estamos então encerrando o ano de 2021, que nós tratamos, né, colocamos como o ano da constância. Estamos aí terminando o ano de 2021, e sempre que encerramos um ano, a gente faz um balanço da vida, né? É interessante isso, porque vira o ano, mas os dias continuam os mesmos. Mas quando um ano vira, quando o ano acaba, nós normalmente entramos nesse processo de avaliar a nossa vida, de trazer à memória algumas coisas que foram boas, que não foram tão boas, aquilo que nós fizemos que deu certo, aquilo que nós tentamos fazer e não deu, né? E a gente traz à memória algumas coisas. Algumas coisas a gente quer esquecer, não é? Mas algumas coisas que a gente quer esquecer não é bom esquecer, a gente precisa se lembrar. E por falar em boa memória, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem boa memória? Você acha que a sua memória é boa? Você acha que você se lembra das coisas? Antigamente, né, pastor, a gente tinha telefone fixo em casa, a gente não tinha celular. Então você guardava um monte de números de telefone na cabeça. Quem é dessa época? Além de mim, né? Tem um monte de gente aí, né? Guardava alguns números importantes na sua cabeça, né? 3266, não sei o que. Você sabia que aquele telefone era do fulano, de cicrano. Então tínhamos muitos. Hoje, se você lembrar da sua esposa, do seu cônjuge, é demais, né? Então nossa memória, a gente vai deixando de trabalhar, inclusive, a nossa memória conforme o tempo vai passando, né? A gente vai se desprendendo de alguns hábitos que faziam com que a nossa memória fosse ativada, e a gente vai perdendo essas conexões neurais por causa de algumas facilidades que nós temos hoje em dia. Inclusive, nós temos hoje acesso a muitas coisas, entra muita coisa na nossa mente, mas pouca coisa fica armazenada na nossa memória, e aí nós acabamos ficando bem superficiais, que é o contrário de profundidade que nós iremos trabalhar em 2022. Boa memória não é habilidade de muitos,
né? Alguns têm dificuldade de lembrar números, outros nomes e outros até de situações. Com o tempo, talvez você se esqueça de algumas situações. Alguém te fala assim, você se lembra daquela história, daquela situação? Alguns se lembram, outros mais ou menos. E isso tem uma explicação científica no nosso cérebro. Sabe por quê? Porque nós temos a memória de curto, médio e longo prazo. Isso é bem interessante. A memória de curto prazo é aquela memória consciente. É aquele momento que você está aqui, agora, nesse momento, às 18 horas e 46 minutos, na primeira Igreja Batista Pontes Lacerda, ouvindo um sermão. Meu, no caso. Você está aqui, eu estou falando com você, e cada palavra que eu falo com você, você acessa alguns arquivos na sua memória para fazer alguma correlação, para você entender o que eu estou te dizendo. Então, seu cérebro aí está a 1000, ou deveria, né? Eu espero que esteja a 1000 aqui, né? Porque muitas vezes nossa mente, você está aqui, mas sua mente está lá naquilo que você vai fazer depois de amanhã, ou no culto da virada, ou enfim. Então, assim, eu espero que você esteja aqui consciente e fazendo e trabalhando a sua memória de curto prazo, porque ela funciona. Os especialistas dizem, né, que a memória de curto prazo, ela funciona simultaneamente de 5 a 9 itens. Então, de 5 até 9 itens, você consegue trabalhar e acessar essas memórias de curto prazo, você consegue raciocinar. Mais do que isso, é improvável que você preste atenção em algumas coisas. Então, a memória de curto prazo, ela gerencia, né, esses acessos primários que você está recebendo de informação. Ela fica aqui na frente, no lobo pré-frontal. Ó, tô chique, né? Então, estudei para falar com vocês. Olha só, a outra memória, e vocês vão entender porque que eu estou falando sobre isso, né? Não é só informação aleatória, não. A outra memória é a memória de longo prazo. Perdão, de médio prazo. Eu vou chegar na de longo. Essa memória, ela é mais interessante. Ela fica no hipocampo, no meio do seu cérebro. E ali, conforme você vai recebendo algumas informações, ela começa aqui no lobo pré-frontal. Você vai agora, se essa mensagem que eu estou falando com você faz sentido para você, você vai jogar ela automaticamente lá para o meio do seu cérebro, no hipocampo. E ali, isso vai acontecer por quê? Porque essa mensagem que nós estamos falando aqui, ou a mensagem do louvor, ela encontrou uma conexão com aquilo, com as suas experiências. Ela tocou você, ela tocou suas emoções. Então, ela vai fazer com que você memorize mais facilmente essa mensagem. O hipocampo também está ligado com o espaço, com o lugar. Por isso que é fácil você decorar o caminho da sua casa, a ponto de você nem pensar mais, você liga o seu carro, você vai da sua casa para o seu trabalho. É a função do hipocampo. Vamos lá. A outra memória é a memória de longo prazo. Aí sim, é uma memória que não tem um lugar específico do cérebro. É uma memória que trabalha em várias partes do cérebro. Quando uma memória de longo prazo, uma memória que te marcou, seja boa ou seja ruim, quando você acessa essa memória, várias partes do seu cérebro entram em atividade. A memória sensorial, a memória visual, a memória do seu toque, do cheiro, né? Não tem quando você se lembra de alguma coisa que te marcou, parece que você está vivendo, o seu corpo está vivendo tudo aquilo novamente. Então, essas memórias profundas, essas memórias que estão lá enraizadas em você, elas ativam várias partes do seu cérebro, elas ativam vários, o neocórtex que eles chamam, né? Então, várias partes do seu cérebro são acessadas nessa memória de longo prazo. Então, muitas conexões já foram criadas na sua memória. Por isso, você está enraizado em alguns pensamentos. Isso é bom, isso também é ruim. Porque se for uma memória boa, se for uma experiência boa, porque se for algo que vai te acrescentar e fazer você se aprofundar ainda mais naquilo que é saudável, ok, maravilhoso. Mas se for uma memória traumática, se for algo que te trava, se for algo que não impede com que você avance na sua vida, aí é ruim. Porque agora está enraizada.
Para melhorar a memória de longo prazo, duas coisas são importantes: repetição e emoção. Repetição e emoção. A repetição, quando você tem um hábito relacionado àquela memória, ou seja, você quer, por exemplo, memorizar algo importante da Bíblia, a repetição, ela vai ajudar você nisso. Quando você quer que isso também se aprofunde na sua mente, né, você precisa acionar as suas emoções. Então, memórias que ficam aprofundadas dentro de nós são coisas que mexeram com você, coisas que você se alegrou muito, coisas que você chorou muito. Então, essas memórias, elas ficam profundas no nosso coração. Mas, se nós repetirmos algumas ações todos os dias, o seu cérebro vai entender que aquilo ali é importante para você. E quando você estiver dormindo, no seu sono REM, aquele sono mais profundo, é onde o seu cérebro vai fazer um backup. E ele vai falar: opa, o fulano, o Alessandro, acessou muito essas informações hoje. Então, é importante para ele. É importante para a sua vida. Então, eu vou levar para a profundeza da sua mente. Gente, isso é muito legal. Isso é muito interessante para o que nós vamos entrar aqui. O que esse texto, né, tem a ver com isso? Tem a ver porque nós estamos falando sobre profundidade. E há uma dificuldade de termos profundidade em algumas coisas, porque nós estamos enraizados na nossa mente, na nossa emoção, em algumas coisas que não fazem mais sentido para você, para a nova vida que você quer viver, né? Eu falei no dia 12 de dezembro, quando eu preguei sobre Ezequiel 47, que o que revela o nosso nível de profundidade é a nossa capacidade de entrega. Então, nós precisamos entender que quanto mais profundo for uma busca por uma mudança, uma transformação, quanto mais profundo for a nossa responsabilidade em buscar essa transformação e começar a ver passo a passo ela acontecendo, é que a nossa mentalidade vai ser mudada. Olha só, eu não vou fugir do texto não, mas Provérbios 23:7 diz o seguinte: assim como imagina em sua alma, ele é. Assim como você imagina na sua alma, você é. A sua identidade está muito relacionada a como você pensa acerca de você mesmo. Então, o que está enraizado na sua mente acerca de você mesmo? O que está enraizado nas suas experiências, nas suas vivências em relação a si mesmo? As emoções que foram acessadas para ser quem você é? Ou as repetições de hábitos que você tem na vida para ser quem você é? É uma pergunta que precisa estar na nossa partilheira essa semana, por esses dias. Onde nós estamos enraizados? Onde a nossa mente está no piloto automático, funcionando automaticamente? Isso é sério, meus irmãos. Né? O pastor pregou aqui esses dias sobre a renovação do nosso entendimento, da nossa mente. E não tem como nós termos uma vida profunda em Deus se a nossa mente está enraizada na dor, se a nossa mente está enraizada na mágoa, se a nossa mente está enraizada no pecado, se a nossa mente está enraizada na indiferença, na preguiça, em qualquer coisa que for que não seja o Senhor. Vamos lá. Samuel, ele tinha uma vida enraizada. Esse texto que nós lemos, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, diz sobre Samuel, que ele tomou uma pedra e a pôs entre Mispe e Sem. Samuel, se você não sabe, Samuel, ele era um menino, filho de Ana, com Eucana, e ele tinha esse chamado de Deus. Desde a sua gestação, a sua mãe clamou pelo nascimento dele, e aí ele nasce, ela consagra aquele menino ao Senhor, ele vai morar no templo junto com o profeta Eli. Eli, a gente sabe que era um profeta e que não tinha, um sacerdote que não tinha muitas referências, muito caráter, enfim. E aí, Samuel, então, agora já grande, já maior, já adulto, ele assume então o seu papel de profeta aqui no capítulo 7. Do capítulo 2 até o capítulo 7,
há um silêncio sobre Samuel. Samuel aparece exatamente aqui para conclamar o povo para uma mudança de mente. Nesse capítulo 7, queridos, inicia com eu posso dizer, uma transição. Israel estava passando por uma transição. Em Juízes, no versículo 25 do capítulo 21, diz que naqueles dias em Israel não havia rei, e cada um fazia o que bem lhe parecia. O povo de Israel estava vivendo no tempo de juízes, não tinha rei para direcionar o povo, e o povo ficou à mercê das suas próprias vontades. Aqui, quando Samuel aparece, então, o povo está clamando por uma monarquia, assim como os países vizinhos. E aí, o povo de Israel começa a clamar mesmo, a pedir, a chorar, para que a nação tenha um rei. E aí, o profeta Samuel aparece justamente nesse processo de transição, de um tempo de juízes para um tempo de monarquia. De um tempo onde não se havia rei para um tempo de reinado. A gente sabe que é exatamente isso que acontece, pois ele levanta, ele unge Saul, depois Davi. Nesse entremeio aí dessa transição, acontece mais algumas coisas que estão lá para trás, lá no capítulo 6 e anteriormente, que vai falar sobre a Arca da Aliança, aquela arca que representava a presença de Deus. Essa arca, então, havia sido roubada pelos filisteus, e aí eles os filisteus começam a ser, entre aspas, amaldiçoados, e aí eles devolvem essa arca para o povo de Israel. Estou resumindo bem a conversa, e aí o povo de Israel, então, agora tem essa arca de volta, a Arca da Aliança, essa arca que fica em Quiriat Jearim por pelo menos 20 anos. Ao final desses 20 anos é que o capítulo 7 começa. Ao final desses 20 anos é que vem essa proposta de uma mudança de mentalidade da parte do profeta Samuel para Israel. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Que bom. A gente precisa entender isso para ir para frente. Só que olha só, lá no capítulo 7, verso 2, diz assim: desde aquele dia a arca ficou em Quiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Só que eu acho interessante, quanto tempo, vamos ver se você estava me ouvindo, há quanto tempo a arca estava em Quiriat Jearim? 20 anos, muito bem. 20 anos estava lá. O povo de Israel, durante 20 anos, eles clamam por um rei. A presença de Deus estava ali, representada pela arca. Mas não houve nenhuma mudança na parte do povo. O povo continuou idólatra, o povo continuou pecando, o povo continuou se prostituindo. Meu irmão, a mudança de mentalidade, ela precisa acontecer, porque senão a presença de Deus vai ser indiferente para mim e para você. Se nós não mudarmos a nossa visão, a nossa mente em relação à presença de Deus e quem Deus é, que Ele é vivo, que Ele reina, que Ele pode mudar a mim e a você, nós vamos continuar do mesmo jeito. O ano de 2022 vai começar e você vai continuar do mesmo jeito. Entende? Então a presença de Deus estava ali. O povo queria uma mudança exterior. Ah, nós queremos rei. Beleza, mas cadê a mudança interior? Diante da presença da arca, que é a presença de Deus ali em Israel. Não tinha. E isso é muito perigoso, isso é muito sério. Com ou sem rei, a nação de Israel não seria bem sucedida se o povo não colocasse o Senhor em primeiro lugar. Com rei ou sem rei, com arca ou sem arca, a presença de Deus precisava ser colocada em primeiro lugar. Assim é com a nossa vida, indo na igreja, indo na sua célula, lendo a sua Bíblia, ok, mas cadê? Cadê o fruto? Cadê a mudança? Cadê a transformação da sua mente em relação a como você pensava e como você pensa agora? Cadê a mudança dos seus hábitos, de como você agia e como você age agora?
Cadê essa fé que se revela nos seus hábitos diários? Onde está? Onde que fica? Beleza, a presença de Deus está aqui há 20 anos, mas ela não provocou nenhuma mudança em mim. Eu estou na igreja há 20 anos, mas essa presença minha diante da presença de Deus não me muda, não me transforma, não muda a minha mente, não muda a forma como eu pensava, a forma como eu falo, não muda as minhas relações. Tem alguma coisa errada aí. E aí, o profeta Samuel continua. Eu vou entrar nessa Ebenezer, o Senhor é nossa pedra de ajuda. Ebenezer significa justamente pedra de ajuda. E aí ele diz, até aqui o Senhor nos ajudou. E por que ele diz isso? Nós precisamos entender o porquê. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso 3, então começa-se uma mudança de fato. Samuel fala, ei povo, acorda, desperta, nós precisamos de mudança. A arca de Deus está aqui, a presença de Deus é real nesse lugar, amém? Amém aqui também? A presença de Deus é real, está aqui, só que para que as coisas fluam, para que você seja mais profundo em Deus, você precisa deixar algumas coisas. E aí ele começa a dizer o quê? Lá no verso 3 ele fala, se é de todo o coração que vocês estão voltando para o Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, e preparem o coração de vocês para servir ao Senhor, e Ele te livrará da mão dos filisteus. Porque a ameaça de ataque dos filisteus era sempre iminente. Eles tinham esse medo de ser atacados pelos filisteus, que era um povo muito forte e sempre estava atacando a eles. Samuel fala isso e leva eles para um lugar chamado Mispa. Leva eles para esse lugar que nós vamos conhecer já já. Mas ele começa esse processo. Agora preste atenção aqui nesse processo. Ele diz sobre idolatria. Idolatria era um pecado constante em Israel. E meu irmão, a idolatria, a gente precisa colocar peso sobre isso nos dias de hoje, porque vai muito além do que uma questão somente religiosa. Nós podemos idolatrar coisas, nós podemos idolatrar pessoas, prazer, dinheiro, bens, filho, família. Idolatria é tudo que nós colocamos no lugar, no altar, que era do Senhor. Então nós precisamos levar a idolatria muito a sério. Esse pecado da idolatria, esse ídolo que substitui Deus no meu e no seu coração. Ele diz também que além da idolatria que eles deveriam deixar, eles deveriam preparar o coração. E essa palavra na língua hebraica, preparar, é justamente ser estável, ser estabelecido, ser firmado em algo. E coração fala de mente, de vontade, de razão, de conhecimento. Então, preparar o coração é ter uma mentalidade, uma memória, uma alma firme e estável, como essa árvore aí no Senhor. Prepare o seu coração, tenha sua mente firmada, traga à sua memória algumas coisas. E aí a última questão que ele coloca é arrependimento, que é o que o povo passa. Ele diz, o texto diz que o povo de Israel pediu perdão, dizendo, pecamos contra o Senhor, lá no verso 6. Arrependimento. Aí eu me lembro do Salmo 51:17, que diz, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Arrependimento verdadeiro, uma contrição, uma mudança de ação, isso é arrependimento. Então, o povo de Israel, e assim como nós, para termos uma mentalidade nova, precisamos nos arrepender, precisamos ter um coração preparado, fortalecido, e precisamos deixar os pecados, a idolatria. Ebenezer, o Senhor é a nossa pedra de ajuda, quando a nossa confiança está nele. 1 Samuel 7, do 7 ao 8, diz então que os filisteus
ficaram sabendo que o povo de Israel estava lá reunido em Mispa. E eles começam então um motim. Os filisteus começam um motim e levam o povo, o seu exército até ali Mispa. E naquele momento, o povo de Israel, sabendo disso, tiveram medo, diz a palavra de Deus. E os filhos de Israel dizem a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Olha isso. Os filisteus, então, eles sabem dessa ação, eles vão até Mispa. E aí há agora um medo. O medo, querido, ele é anormal que muitas vezes aconteça na nossa vida. É normal ter medo. Quem não tem? Né? Medo, muitas vezes, é até uma segurança. O medo não pode nos parar, mas o medo precisa nos levar a algum lugar. No caso do povo de Israel, o medo que eles tinham dos filisteus os levaram a clamar, ou pelo menos a pedir para o profeta Samuel: clame por nós, nos ajude em oração. Não é assim? Quando você está passando por uma situação, um problema, uma questão que você está enfraquecido e você precisa de amigos para te ajudar em oração, pessoas que vão te ajudar. Talvez em 2021 teve muitas pessoas que te ajudaram nesse caminho. E é assim, é normal, é natural e é importante que assim seja. Orem por mim, me ajudem, não cesse de clamar, foi esse o pedido do povo. Samuel, entretanto, leva esse povo, está com eles num lugar chamado Mispa. E Mispa é justamente torre de vigia. Mispa é um lugar alto, onde o povo orava e se preparava, onde Samuel leva eles para orarem, se prepararem, né? Se arrependendo, chorando, adorando ao Senhor, mas também era um lugar onde ele poderia ver todas as coisas. Meu irmão, quando nós estamos diante de um perigo, de um ataque, de um medo, de uma questão na nossa vida, nós precisamos sair do lugar onde nós só enxergamos o problema e deixar que o Senhor nos leve para os lugares altos, para ver como Ele vê, para enxergar a situação da forma, pela ótica do Senhor. Amém? Você entendeu isso? Então tá. Então a gente é levado, a gente precisa deixar ser levado para esse lugar onde a presença de Deus nos mostra uma nova visão em relação àquilo que para nós é um bicho de 7 cabeças. E aí naquele lugar a nossa fé é ativada, é estar sobre a torre de vigia, é estar todo o tempo em vigia, prestando atenção, orando de olho aberto e absorvendo e observando, melhor dizendo, toda a situação ao nosso redor. Foi assim com aquele povo, porque Salmo 27 diz: uns confiam em carros, outros em... Nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Aquele povo poderia descer daquela torre de vigia louco, pegar as suas armas, né? Mas eles não tinham nem isso, eles não tinham uma preparação para a guerra ainda. Então eles confiam no Senhor, eles buscam refúgio no Senhor, na torre de vigia. E Samuel, ali como profeta do Senhor, entendendo que aquele era o lugar onde eles deveriam estar. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Você precisa de pessoas ao seu lado que te levem para lugares, que levem você a acessar lugares onde você ainda não acessou em Deus. Pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, que vão ajudar você a entender a palavra, que vão ajudar você a entender a situação que você está vivendo. Porque às vezes na multidão de pessoas, de palavras, você ouve um, ouve outro, nem você está entendendo. Então é hora de levantar sua mão e ser apoiado por alguém ou por algumas pessoas que vão te levar para esse lugar, para essa torre de vigia. Que vão falar: aquieta, calma, confie no Senhor, não confie na força do seu braço. Talvez você teve pessoas assim em 2021. Que você possa fortalecer esses elos e que você possa também criar novos elos de amizade, de confiança, de interdependência. Amém? Para finalizando, opa, você vai acordar também. Ebenezer, o Senhor é a nossa pedra de ajuda.
quando entendemos que os sacrifícios geram vida. O Senhor vai ser a nossa pedra de ajuda quando nós entendermos que os sacrifícios geram vida. Como assim? Samuel, ele sacrifica um cordeiro em holocausto, lá no capítulo 7, do 9 ao 11. Ele sacrifica um cordeiro, ele está ali, o povo está ali desesperado. O que Samuel está fazendo? Oferecendo adoração ao Senhor. O povo está, Samuel, clame por nós. E a palavra de Deus diz que, então Samuel pega um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e aí ele clama ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe responde. E como que o Senhor lhe responde? Num trovão, diz a palavra que o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, e eles entram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Olha como acontece o milagre, queridos. O milagre vai acontecer mediante a sua adoração, a sua vida diante do altar. Samuel imolava um cordeiro. É adoração. A gente quer que o milagre aconteça pelas nossas mãos, mas o milagre vai acontecer mediante um coração dobrado e rendido no altar do Senhor. E algo mais profundo ainda, esse cordeiro não tem como. Esse cordeiro representa Jesus, querido. Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, o sacrifício que gerou a vida que eu tenho, a vida que você tem. Jesus, que é a nossa pedra de ajuda, que se oferece em sacrifício vivo, santo e agradável pela minha e pela sua vida. Essa expressão também do cordeiro sendo imolado ali, enquanto as batalhas e a morte era iminente, é a prova, querido, de que o Cordeiro Santo de Deus, que morreu por mim e por você, quando a morte estava nos tragando pelo pecado original, Jesus vem, morre por mim e por você, e Ele então é nossa pedra de ajuda, nossa pedra angular. Irmãos, o Senhor Jesus, quando nós nos entregamos a Ele, pode vir o inimigo que for, eles serão desbaratados. A gente vai ficar com medo, a gente vai até perecer. Talvez você vai até morrer, mas você vai estar com Cristo. Talvez o Senhor vai te livrar na morte e não da morte. Porque em Cristo nós temos vida e vida eterna e vida em abundância, não só aqui nessa terra, mas na eternidade com Ele. Ele é a nossa pedra de ajuda, é a Ele que nós levamos o nosso clamor, a nossa adoração, o nosso desespero, o nosso choro, a nossa ansiedade, é porque Ele tem cuidado de nós. Ele é a nossa pedra de ajuda, Ele que nos dá vida e nos livra. Só no Senhor, querido, é que nós temos essa vida e vida em abundância. O Senhor é nossa pedra de ajuda. Aí sim nós entendemos o versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispe e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, meu irmão, o povo de Israel, eles tinham esse hábito de levantar altares, pedras, memoriais. Foi assim, por exemplo, com Josué, que coloca 12 pedras no meio do Rio Jordão, e também em Gilgal, para lembrar o povo que passou pelo deserto, que passou em mar aberto, e tantos outros que levantam altares, que levantam pedras, que levantam memoriais. E aí, Samuel faz exatamente a mesma coisa, essa pedra de ajuda para se lembrar, para lembrar daquilo que o Senhor fez. Quando e isso é uma prática, até Jesus fala para mim e para você, durante a ceia do Senhor, que nós precisamos naquele momento, fazer o quê? Um memorial. A ceia é um memorial, ou seja, o Senhor está ativando a sua memória. O Senhor precisa e quer que você ative a sua memória em relação àquilo que Ele fez, aquilo que Ele é, aquele que nos ajudou, aquele que nos ajuda em todo o tempo. Esse milagre
essa pedra, ela é colocada entre Mispa e Sem. Essa pedra é colocada no mesmo lugar onde o levante acontece. Essa pedra é colocada no lugar que poderia ser um lugar de morte. Essa pedra é colocada no lugar onde a batalha aconteceu. E é assim que acontece na nossa vida. Às vezes as piores memórias que a gente tem são também as melhores memórias que a gente tem. Talvez uma experiência péssima, ruim que você teve, de morte, de desespero, de tristeza, também foi naquele lugar onde você pode olhar e dizer Ebenezer, porque lá o Senhor me ajudou. Porque de lá eu me levantei, porque de lá, naquele lugar de dor, de morte, eu obtive vitória no Senhor. Não é assim, irmãos? Lá onde existia doença, e talvez também nesse lugar, no mesmo lugar do ataque, no mesmo lugar onde você sofreu, vai ser o lugar e da mesma forma o Senhor irá te usar. Daquele jeito, naquele lugar que te apertava, onde você foi amassado, moído. Porque é assim que o Senhor faz. No lugar da rejeição, Ele levanta alguém para curar quem foi rejeitado. No lugar onde havia dor, tristeza, Ele levanta você que passou por isso, para ser aquele que vai liberar uma palavra de vida, que vai curar alguém através do seu abraço, da sua palavra, das suas mãos. No lugar onde houve doença, o seu testemunho de cura vai ser testemunho que vai levantar outros. É assim que funciona. Essa pedra de ajuda, esse memorial, é justamente para isso, para nos lembrar de quem nós éramos, do que o Senhor fez na minha vida, e de que foi Ele que fez na minha vida, porque Ele é a nossa pedra de ajuda, a pedra angular, a rocha da nossa salvação. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor ajudou você no ano de 2021. Nesse último culto, nesse último domingo, talvez você passou um ano atribulado, talvez você passou um ano onde você teve muitas lutas, mas também você vai poder olhar para trás agora e falar, puxa vida, eu perdi, eu chorei, eu sofri, mas o Senhor sempre foi a minha pedra de ajuda. O Senhor nunca me desamparou. O Senhor sempre esteve ao meu lado. Samuéis estiveram ao meu lado, profetas. Quantos irmãos te ajudaram nesse processo de dor na sua vida? Quantas pessoas te ajudaram a levantar quando você estava caído? Quantas pessoas, querido? E você também. A palavra de Deus diz que nós somos como pedras vivas. Somos edificados como casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Quando eu meditava nessa palavra, me veio justamente isso. Nós também somos aqueles que são pedras vivas. Quantas pessoas você estendeu a mão esse ano? Quando fraco você estava, quando mãos você precisava, mas você foi uma pedra viva, uma construção, uma edificação de Deus na vida de alguém. Quantas pessoas passaram pela sua vida em 2021, que você pôde orar, que você pôde interceder, que você pôde ofertar, que você pôde amar, que você pôde perdoar. Quantas pessoas passaram pela sua vida em 2021? Quantas pessoas passaram que você pôde ser essa pedra de ajuda? Meu irmão, esse altar que é levantado ali, aquela pedra, para mim ela também significa gratidão. Quando todo mundo passar por ali e ver aquela pedra, falar, essa pedra me lembra algo pelo qual eu preciso agradecer. Essa pedra me lembra de uma vitória que nós passamos, vivenciamos, pela qual eu preciso ser grato. Eu volto então a falar para você sobre a sua memória de longo prazo. Nós temos a tendência, o ano está acabando, e talvez você já se esqueceu de muitas coisas que o Senhor já fez, já te prometeu, já te falou,
O ano está acabando e você está, onde está, Senhor? Mas o Senhor já falou, já fez. O Senhor você abriu a palavra, Ele te mostrou, o Senhor já te prometeu. Está acabando o ano, talvez está acabando as suas esperanças. Mas nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, diz Lamentações. Lamentações 3. Trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já fez até aqui, às 19h21, do dia 26 de dezembro de 2021. Trazer à sua memória aquilo que o Senhor fez até aqui na sua família, na igreja, no seu ministério, na sua saúde, na vida dos seus filhos, na sua escola, na sua faculdade, e ser grato e dizer: Ebenezer, o Senhor foi minha pedra de ajuda. Ebenezer, eu passei por dor, por tristeza, mas eu estou aqui, estou vivo, estou respirando, e o Senhor foi minha pedra de ajuda até aqui, e vai continuar sendo. Que essa pedra seja um momento de você olhar e falar: obrigado, obrigado, muito obrigado. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o Ministério de Louvor. Meu irmão, onde foi a sua maior luta, nascerá o seu melhor ministério. No mesmo lugar do ataque, Deus quer te lembrar de onde foi a sua luta e colocar ali um marco de vitória e um marco de gratidão. Nós não vamos cantar agora, segura só um pouquinho. Eu queria que você fechasse seus olhos, mas fechasse mesmo. Você vai fazer um exercício agora, de trazer a sua memória. O que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, perdão, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tudo que aconteceu e contribuiu para trazer você até aqui, de pé, firme. Quais foram as promessas que Deus te deu nesse tempo todo que você se esqueceu? Quais são as pessoas que você precisa agradecer essa semana, que estiveram com você, que te ajudaram? Quais foram os Samuels na sua vida? Quantas pessoas você pôde ajudar e que elas podem agradecer você, falar: obrigado, porque você me ajudou? Quantas pessoas, quantas palavras você recebeu diretamente do Senhor para te impulsionar, para te ajudar, que você pode dizer: obrigado, Senhor. Traga sua memória agora, querido. Aquilo que aconteceu no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos familiares, nas suas amizades, na sua escola, na sua faculdade, na igreja, na sua Ebenezer. O Senhor é minha pedra de ajuda, e até aqui nos ajudou o Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, nos conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo,
novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no